coeficiente de partição, né. Então, quando o metal, né, ele está se solidificando, né, o primeiro sólido que vai se formar ali, ele não tem a mesma composição química do meu líquido original, né. Então isso ocorre porque a maior parte dos elementos de liga prefere ou não prefere ficar no líquido. Essa preferência é medida pelo coeficiente de partição, na seguinte equação aqui, né. Então, o meu K aqui, né, é igual ao meu a minha concentração no sólido dividido pela minha concentração no líquido, né. Então, se o meu K aqui ele é igual a 1, não há segregação. Então, o sólido, né, forma com a mesma composição química do líquido. Alguns exemplos de alguns elementos químicos, né, o nitrogênio, cobalto. Se o K é menor que 1 aqui, o elemento segrega, ele fica no líquido, e é o que ocorre bastante, né, na prática. Então, o primeiro sólido, ele é mais pobre em soluto. Então, eu vou ter o meu solvente, né, e vou ter o meu soluto. O solvente é onde eu tenho uma maior quantidade, né, seria todo o meu metal líquido, né. Então, por exemplo, se eu adicionar um inoculante dentro do meu líquido, será o meu soluto. Então aqui é a situação mais comum na fundição, né. Então quanto menor o K, né, maior a segregação, né, e maior risco de microsegregação, né. Então essa segregação aqui geralmente vai nos contornos de grão, né. E se meu K que é maior que 1, né, raramente acontecer, o elemento prefere sólido, então o primeiro sólido fica enriquecido, né. Se o K aqui é menor que 1, ele vai causar segregação, né, durante a solidificação. O sólido que forma rejeita o elemento para o líquido. O líquido vai ficando cada vez mais rico em soluto. As últimas regiões a solidificar ficam muito ricas naquele elemento. Então, alguns resultados, né, tem bandas de segregação, bordas eutéticas ricas em elementos, vou ter carbonetos, né, exemplo é o carboneto de nióbio, depois eu vou mostrar uma imagem dele, veios fosfóricos, né, em ferros fundidos, seria a minha esteadita, e fragilidade, né, as últimas solidificações. Se o elemento com forte segregação, né, menor que um aqui, bem menor, né, se esses elementos ficam no líquido, eles concentram-se no final da solidificação, geralmente em contorno de grãos, né. Então no ferro gama aqui, né, o primeiro sólido no aço ali, ó, então alguns elementos, né, como enxofre aqui, o fósforo, o titânio, boro, né, eles segregam muito, né. E alguns gases também, né, como O2, N2, H2, oxigênio e nitrogênio, hidrogênio, então formam bolhas, né, se não controladas, onde vai dar gases, né. Na e na minha peça fundida, no caso. Então, por consequência, eu posso ter trincas, né, inclusões, ferrita delta contaminada, bandas de segregação. Então, elementos com baixa segregação, né, distribui-se quase igualmente entre sólido e líquido. Alguns exemplos, né, alumínio, vanádio, manganês, molibdênio. Então, que por isso que esses elementos químicos, né, eles são bastante usados, né, em ácidos inoxidáveis, como crômio, níquel, né, eles também ajudam no refinamento desse meu grão, né, para não ter um grão tão grande, né, ter grãos menores, e em as ferramentas, né, como o molibdênio aqui e o vanádio. Então eles segregam muito pouco, né, então eu vou ter uma estrutura mais uniforme, né, onde eu vou ter aumento de resistência, meus ensaios mecânicos tendem a ficar melhores. Aqui uma tabela, né, com o valor de K em relação ao ferro, que no meu ferro gama e no meu ferro delta. Então, né, por que isso é importante na fundição, né? A segregação, né, ela vai influenciar em quê, né? Em dureza, em desgaste, em resistência, em porosidade, né? Tendência a formar carbonetos grosseiros, distorção na peça, propriedades finais da peça, né? Então, um exemplo, né, então, um ferro fundido com nióbio, né? Então, o K do meu nióbio, né, que ele é bem baixo, né? Então, ele fica no líquido. Então, no fim da solidificação, né, ele forma o quê? Esses carbonetos de nióbio grossos, né? Então, tá aqui, ó, esse aqui é meu trabalho de mestrado, né, fiz um trabalho de mestrado da influência do nióbio, né, no ferro fundido nodular, então se observa bastante, né, essa segregação aqui, onde eu posso ver esses carbonetos de nióbio.
Então aqui, né, vai gerar pontos duros, né, aumento de desgaste, né, então desgaste de ferramentas, aumento, dificuldade de usinagem, né, para usinar isso aqui é extremamente duro, né, formação de ilhas grosseiras de nióbio, são aqui, são vários pontos de nióbio aqui. Exemplo simples, né, supor uma liga que tem 1% de soluto e o K aqui igual a 0,10, então no primeiro sólido formado, né, então tem essa equação aqui, é o K vezes o meu Cl, que é a condensação no líquido, né, então vou ter 0,1%, né, o primeiro sólido vai ter 0,1%. Então o meu líquido, né, vai passar a ter 1,1%, né, porque o soluto rejeitado retorna ao líquido. E isso continua, né, então as últimas partes a solidificarem com muito mais soluto, vai acontecer essa segregação. Então, por que que existe diferenças, hein, do ferro gama e ferro alfa ali? Por exemplo, o nitrogênio aqui é o mais segregado no ferro gama aqui, né. É o K aqui é 0,28 do que no ferro alfa aqui, ó, no ferro gama, né, que é o alfa e o gama. O K é o 0,054. Isso acontece por quê, né? Então aqui no meu ferro, meu ferro alfa aqui, né, que eu tenho uma estrutura CCC, né, que é de corpo cúbica de corpo centrada, né. Então aqui ele dissolve pior certos elementos e gases, né. Eles ficam no líquido causando porosidade e segregação. Então como que um fundidor, né, na prática, né, ele pode estar usando essas informações, né, para ajudar no desenvolvimento da peça, nos projetos, né. Então, se um elemento K ele é muito baixo, né, é preciso, né, a gente controlar resfriamento, né, fazer uma solidificação mais rápida, ela seduz a segregação, né. Então seria, tipo, vou dar um exemplo prático, né, quando a gente vai vazar uma peça, né, de ferro, uma peça em aço, por exemplo, né, então a gente tem que tentar vazar a peça o mais rápido possível, né, esgotar o forno e encher a peça o mais rápido possível, né. Isso vai ajudar, além disso, em outros fatores também. Usar modificadores, né, seria aqui no caso resfriadores, né, que eu poderia estar usando para auxiliar nesse processo. Composição química, né, tratamentos térmicos, né, e se possível, né, prever onde ocorrerá, né, enriquecimento do modelo de solidificação. Então se o K aqui, né, aqui o meu CS é aproximadamente igual ao meu Cl, né, seria a minha concentração de sódio líquido, né, o elemento não causa problemas de segregação. A estrutura é mais homogênea e mais fácil de fundir. E, né, por que que alguns elementos químicos, né, eles segregam mais do que outros? Então, a segregação, né, durante a solidificação, ela acontece porque alguns átomos gostam mais do líquido do que do sólido, né. Então, o coeficiente de partição, né, o K, né, é igual ao meu CS sobre meu dividido meu Cl, é o indicador de preferência. Então, se o K ali, né, é aproximadamente igual a 1, né, o elemento gosta igualmente do sólido e do líquido, né, então tem pouca segregação. E se meu K aqui é menor que 1, né, o elemento prefere o líquido, onde vai ocorrer a minha segregação, né. Então, se é controlado por 3 fatores principais, né, que seria a diferença de raio atômico, né, se um átomo do soluto for muito maior ou menor que o do átomo da matriz, exemplo do ferro, né, ele não encaixa bem no reticulado, né, cristalino sólido. Então, quando o sólido cresce, né, ele expulsa esse átomo para o líquido, né. O sólido fica pobre nesse elemento, né, e o líquido ao redor fica enriquecido. Alguns exemplos, né, de alguns elementos que segregam muito, né, enxofre, fósforo, boro, né, tem tamanhos incompatíveis com o ferro, né, e o cálcio é muito pequeno. Solubilidade no sólido versus no líquido, né. Alguns elementos, né, têm baixa solubilidade no sólido, mas dissolve-se bem no líquido. Então o sólido aqui, ó, ele não aceita, né, esse átomo, então ele vai fazer o quê? Ele vai rejeitar ele para o líquido, né. Alguns exemplos, né, então aqui enxofre, fósforo, né.
Ele quase não se ele dissolve no ferro líquido. Diferença de energia de ligação, né. Então aqui no sólido, né, alguns elementos precisam se acomodar em posições específicas. Se a energia de ligação ali fica muito alta, né, instável, o átomo não entra na rede cristalina. Líquido, as ligações são frouxas, né, então fica de fácil dissolução. Aqui é um pequeno resumo rápido, né, do que a gente comentou. Então, para onde vai essa segregação, né? A segregação geralmente ela vai no contorno do meu grão, né? Então, geralmente aqui, ó, ela vai ficar no meu contorno de grão, né? Para regiões interdendríticas, né? Dependendo do tipo de solidificação. Então, durante a solidificação dendrítica, né? Quando eu vou ter, vou estar formando, né? As minhas dendritas, né? Meus braços dendríticos, né? Então, o meu líquido, né? Ele vai ficar preso aqui entre esses meus braços dendríticos, né? Seria aqui. Então, os elementos que com K menor que um são rejeitados pelo líquido. Então, eles se concentram entre os braços dendríticos, né? Vai ficar entre esses meus braços aqui. Então, um exemplo é enxofre, fósforo, né? Na linha de solidificação, hotspot, né? Que seria meus pontos quentes, né? Então, ali é onde eu tenho a tendência de ocorrer um maior acúmulo, né? E as causas, né? Baixa fusão, fragilização e rechupes microestruturais. E os hot tearing. Depois da solidificação, durante o resfriamento sólido, né, os átomos continuam migrando, né, lentamente para as regiões, que são os contornos de grão, né. Então por que isso acontece, né? A energia superficial é menor, né, e tem maior espaço disponível, né. Então esse meu contorno, né, de grão, né, ele aceita átomos com o interior do grão rejeitor. Então, o resultado, né, contornos enriquecidos em elementos de baixa solubilidade. Fósforo, enxofre, né, tem que ser bem controlado, né. Justamente por isso, né, eles têm uma tendência a ter uma elevada segregação, né, que pode causar fragilidade ou formação de filmes eutéticos frágeis. Então, algum exemplo prático aqui no ferro fundido, né, durante a solidificação, que seria o fósforo, né, então que o ferro sólido ele rejeita o fósforo, né, esse fósforo enriquece o líquido entre as dendritas. Fim da solidificação, então é onde eu vou ter a minha formação da esteadita, né. E é extremamente frágil, né. Esse aqui seria a imagem de uma litografia de um ferro fundido cinzento, né, que tem meus veios de grafita, né, e aqui essa parte branca aqui que seria a minha esteatita, né. Então esse meu fósforo ele migra para os contornos, onde eu vou ter uma fragilidade intergranular. Um sólido que ele expulsa aquilo que não cabe, o líquido aceita tudo, né. Então por isso os elementos rejeitados se acumulam no líquido. Quando o líquido solidifica por último, entre dendritas ou nos contornos, ele leva junto toda essa minha segregação, né. Seria isso aí.